Bom dia, meus queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Desejo que todos estejam muito bem por aí. O tema da oração da manhã de hoje é derrubando as barreiras. Minha gente querida, nós precisamos ser fortes e corajosos para derrubar as barreiras que tentam fazer com que nós fiquemos travados e não avancemos em nossas vidas. Seja quais forem as barreiras que cada um de vocês tem enfrentado, é preciso prevalecer. As barreiras que tentam impedir o nosso avanço podem ser físicas, emocionais, financeiras e até mesmo barreiras espirituais. O que nós precisamos entender é que barreiras sempre existirão e nós precisamos entender também que muitas se tornam mais difíceis de serem superadas porque nós as supervalorizamos. Então já fica aqui uma dica: tome cuidado para não supervalorizar a barreira que está à sua frente. É lógico que você não vai fazer vista grossa para ela e nem minimizá-la se ela é algo que precisa de uma atenção toda especial. Se não tomarmos cuidado, a nossa mente nos sabota, colocando como intransponíveis, barreiras simples de serem vencidas. Então eu já quero neste exato momento fazer aqui uma pergunta especial para todos vocês. Quais são barreiras que estão à frente de cada um de vocês? Eu tenho aqui algumas orientações muito importantes. Primeiro, certifique-se de que a barreira de fato é uma barreira que tenta impedir você de avançar. Por que você tem que se certificar disso? Sabe, gente, o nosso coração enganoso e às vezes o problema não está ali, mas a gente está criando o problema e isso é muito perigoso. Então a primeira dica é: certifique-se de que de fato a barreira é uma barreira para ser vencida. Nunca se esqueça de uma coisa: nossa luta não é contra seres humanos, é contra os principados e as potestades. Segunda coisa tão importante a ser feita: ciente de que de fato é uma barreira que você tem à sua frente, então você precisa dar aqui alguns passos. Vamos lá, alguns passos bastante importantes para que você possa derrubar as barreiras. Primeiro, dependa de Deus e confie nele. A dependência é algo muito importante para aqueles que querem derrubar as barreiras. Quando nós dependemos de Deus, nós extraímos toda a força do nosso braço, ou seja, deixamos ela de lado e nos fortalecemos na força do Senhor. Mas tem um detalhe especial: nós confiamos em Deus e entregamos nas mãos dele aquilo que está à nossa frente como um problema. Segundo, lide com a sua mente. Meus amados, muitos de nós são derrotados porque não sabem lidar com a sua própria mente. A nossa mente, se a gente não tomar cuidado, vai nos sabotar. A gente sabe muito bem disso, então bastante cuidado. Terceiro, peça que o Espírito Santo te revele a estratégia certa para vencer e ultrapassar esta barreira. Espírito Santo, sopra sobre nós a estratégia certa e revela para cada um tudo aquilo que é importante que se faça para que as barreiras sejam ultrapassadas. Há uma outra dica muito importante: aconselhe-se com pessoas certas. Dê preferência a aconselhar-se com estrategistas espirituais. Mas existe gente assim? Lógico que existe. Quem eu considero os estrategistas espirituais? Bom, esses são homens e mulheres forjados
pelo fogo das provas da vida. Ou seja, é gente experimentada em ultrapassar barreiras que se colocaram à sua frente. São pessoas tementes a Deus, são pessoas confiantes em Deus, são pessoas que vivem acima da mediocridade. É gente boa, então cola neles. Mas há uma outra dica tão importante: batalhe espiritualmente, pague o preço da oração. Você não pode deixar de buscar a Deus e de pedir para que Deus o fortaleça, o torne forte, o torne corajoso para avançar contra a barreira que está aí à sua frente, seja de qual ordem for. E por último, uma última dica: dê um passo de cada vez, mas não procrastine, hein? Olha, os procrastinadores geralmente tendem a permitir que as barreiras se tornem mais difíceis de serem ultrapassadas e vencidas. Pastor, mas o que é isso aí? O que significa procrastinar? Significa deixar para lá, deixar para depois, significa não dar a devida importância, significa dizer para o problema que ele está ali, você até reconhece que ele está ali, e que ele não é tão importante. E aí você vai deixando para depois, e a coisa só vai crescendo, o problema só vai aumentando. Então, dê um passo de cada vez, mas não procrastine. A dica é: vai para cima e vença o seu problema. Na palavra de Deus nós lemos a história do profeta Isaías, que nos ensina muito sobre derrubar barreiras. O texto que nós vamos meditar no dia de hoje, então, é o texto de Isaías, capítulo 6, do verso de 1 a 8, que nos diz o seguinte: preste bastante atenção na leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Esse texto é um texto extraordinário. Nós conseguimos tirar dele muitas lições, mas eu quero destacar 5 lições de maneira especial para depois então nós orarmos. O que nós aprendemos com o profeta Isaías? Primeiro, precisamos estar atentos aos sinais do céu e ao chamado de Deus para vencermos as barreiras à nossa frente. Isaías teve uma visão extraordinária com a glória de Deus. E nós precisamos também estar preparados para termos uma visão clara da glória de Deus. Isaías teve uma visão tão clara da grandeza de Deus, da santidade de Deus, de quem de fato é Deus, e o Senhor, neste encontro, conclama Isaías a uma mudança de vida que o levaria a transpor as barreiras chamada pecado na sua vida. Segundo, precisamos reconhecer a nossa situação.
miséria e o quanto carecemos de Deus para derrubar as barreiras. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não existe possibilidade de vencermos as barreiras em nossa frente vivendo uma condição de pecado, sendo derrotados por pecados e mais pecados. Então hoje, quem sabe, é dia de você dar um basta aí em algumas situações escravizadoras. O Senhor hoje te chama, o Senhor hoje conclama o teu nome, conclama a você chamando pelo nome, e o Senhor deseja tocar a tua vida para que você possa transpor as barreiras. Por que tornar difícil o que pode ser leve? Basta nos rendermos a Deus, reconhecermos a nossa necessidade da sua misericórdia e então a vida vai ficar mais fácil para que nós possamos transpor as barreiras à nossa frente. Em terceiro lugar, nós precisamos permitir que Deus nos toque e nos renove com a unção da vitória. Eu quero essa unção da vitória e eu tenho certeza que você também quer a unção da vitória. Então, meu querido, permita que Deus toque a tua vida e traga renovação sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua forma de pensar, os seus olhos, para que você possa de fato enxergar as coisas que quem sabe hoje você não está enxergando e por isso vencer a barreira tem se tornado algo difícil para você, seja qual for a barreira. Há uma quarta lição toda especial. Nós precisamos receber a graça do perdão e entender que para vencer precisaremos estar alinhados com o céu em santidade. Uma vida de santidade vai nos aproximar de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos receber dele, do seu Filho e do Espírito Santo, tudo aquilo que é necessário para transpormos as barreiras à nossa frente. Você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. A ponto de você estar em ambientes e sentir, literalmente sentir, e até mesmo, quem sabe, ver as barreiras espirituais que estão naquele local. Gente querida, esses dias eu tive uma experiência, eu estava num determinado local e de repente eu vi um vulto muito grande se movimentando na direção de uma pessoa. E naquele exato momento, o Senhor revelou para mim que aquele espírito era um espírito de morte. Como Deus se revelou para mim desta forma, sabe o que eu fiz? E eu consigo compreender que aonde eu estou, na presença do Senhor, o inimigo tem que sair em retirada. Pelo discernimento, eu venci aquela barreira espiritual. Eu me coloquei em oração e comecei a repreender no íntimo do meu coração aquela presença maligna. E sabe o que aconteceu? Aquela barreira teve que ir embora. Sabe por quê? Porque eu estou alinhado com o céu e você também precisa estar alinhado com o céu. Deu para entender, meu querido? Então, quando nós estamos alinhados com o céu, nós recebemos do céu as estratégias certas para vencermos as barreiras à nossa frente. Mas por último, há uma última lição que Isaías nos ensina. Nós precisamos responder ao chamado de Deus ao nos dispormos a derrubar as barreiras. E então, o verso 8 nos diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu então respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gente, a nossa oração no dia de hoje, a nossa oração é: Deus querido, ouça as nossas vozes e dá-nos coragem para derrubar as barreiras à nossa frente. Ensina-nos a fazer a nossa parte. Esta é a nossa oração. A minha palavra para você hoje é: ouça a Deus e avance nele sobre as barreiras que estão à sua frente e seja um vencedor. Vamos falar com o nosso Deus? Vem comigo nessa oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós damos graças a Ti por toda a Tua bondade, todo o Teu cuidado. Agradecemos por esta semana de oração aqui no canal Acima da Média.
Nós te agradecemos por tudo que já aprendemos, por tudo que já ouvimos, mas clamamos que o Senhor nos ensine a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Deus, no dia de hoje, dá-nos coragem para derrubar as barreiras à nossa frente. Muitas barreiras são espirituais. Eu arrisco dizer, Deus, que a maioria delas são barreiras espirituais e que, ó Deus, vão se refletir em situações físicas, emocionais e de tantas outras ordens, até mesmo financeira. Por isso, estende a tua mão sobre a nossa mente, renova a nossa visão espiritual, renova a nossa visão de vida contigo e dá-nos forças e dá-nos coragem para derrubarmos todas as barreiras que estão à nossa frente. Nesse momento eu repreendo toda a ação do maligno contra a vida dos meus queridos e declaro: demônios do inferno caiam por terra um a um em nome de Jesus. Manifesta a tua graça, a tua bondade e dá-nos forças para vencermos cada uma das barreiras à nossa frente. Cada um aqui, Senhor, conhece quais são as barreiras que estão à sua frente. E eu te peço, traz hoje uma unção de vitória, traz hoje uma visão espiritual renovada sobre cada situação. Revela para os teus filhos tudo aquilo que tem que ser revelado para que eles possam vencer. Confiamos em Ti e oramos na certeza da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida? Vamos derrubar as barreiras à nossa frente. Já recebemos hoje, então, a palavra de vitória. Aquele pedido especial, agora no finalzinho da oração da manhã, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Você foi abençoado? Então se você foi abençoado, compartilhe com alguém e abençoe alguém com a oração da manhã. Amém? Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.